Parabéns a você. Não é preciso. Eu hoje faço anos. 19 anos de vida. Yay, estou tão feliz. Mas sabem que mais? Em vez de estar para aqui a reclamar e a dizer odeio o meu aniversário, eu decidi evoluir. E em vez de passar o dia a chorar, eu fiz um mais um. E pensei, por que não aproveitar os privilégios que só se tem no meu aniversário? E eu percebi-me que o tema do teu dia de aniversário és tu. Por isso mesmo eu venho aqui trazer o vídeo mais narcisista que eu alguma vez vou fazer. Mas a diferença é que é o meu aniversário, por isso eu posso ficar aqui 20 minutos a falar sobre mim. E é isso mesmo que eu vou fazer, porque hoje vamos avaliar todas as Anas que já existiram ao longo dos tempos. É isso mesmo, vamos avaliar os penteados, a roupa horrível que eu usava. Falo eu que neste momento estou a usar um pijama. É o meu aniversário, não importa. Então primeiro eu quero apresentar-vos a minha tabela feita no Tearmaker, maravilhoso website que bloqueou todas as minhas fotos e por isso eu tenho que improvisar no PowerPoint. Então no topo temos a linda, maravilhosa, por favor volta, onde vai ter os meus picos, aqueles momentos em que eu brilhei na vida. Não foram muitos. Depois abaixo temos a És Válida, a seguir temos o 10 pontos por participação, porque estas Anas... Pronto, depois temos aqui uma que eu gosto imenso, que é a... Em baixo temos a Faz um favor a todos e cala-te. E por fim a protagonista deste vídeo, Ana do 7º ano, que é literalmente a encarnação de todos os males. Já vão entender porquê. E aqui estão todas as Anas que vamos avaliar. Vamos dar início, shall we? Let's go! 2001, o ano onde tudo começou. E honestamente até começou muito bem. A Ana 2001 é sem dúvida alguma a mais social de todas. Eu não sei como é que eu cheguei a este nível de fama. As pessoas viajavam para me conhecer. Elas davam-me prendas, elas davam-me dinheiro. Toda a gente falava de mim, toda a gente queria saber quem era a nova Ana que nasceu ao mundo. E sabem o que é que eu fazia? Eu passava o dia todo a chorar, a dormir e a comer. Eu não fazia mais nada. E as pessoas adoravam-me. A Ana 2001 tem o que as outras Anas gostavam de ter. Mas em termos de aparência, though, girl, o teu cabelo não existe. E eu até gozava com os teus outfits, mas quem o escolheu foi a tua mãe. E este vídeo tem o propósito para gozar comigo, não com a minha mãe, que está a ver o vídeo neste momento. Por isso, eu vou calar. Mas eu preciso mesmo mencionar aquelas fitas. Mãe, aquilo fazia a minha cabeça parecer um amendoim. Porquê? Porquê? Em conclusão, 2001 foi um pico muito alto. Eu nunca mais voltei a ter aquelas relíquias por tão pouco. Por isso, vai para nada mais, nada menos que a linda, maravilhosa, por favor, volta. 2002. Olha, em 2002 melhorámos, não foi? Aprendi a andar. Finalmente cresceu-me o cabelo. As fitas desapareceram do radar, embora a cabeça de amendoim. Continuar aqui. Tudo isto melhorou imenso, certo? Mas e os presentes? Onde é que está o dinheiro? Onde é que está a fama? Desapareceu tudo, não foi? É muito triste, gente. É muito triste. E é por isso que Ana 2002 vai para o... És Válida, porque foi o primeiro declínio de muitos que vêm aí. 2003. O meu pico de fofura. Olhem para ela. Foi em 2003 que a minha personalidade nasceu. Não necessariamente uma coisa boa, não é verdade? Foi neste ano também que eu descobri que eu odeio aniversários e comecei a longa tradição de fazer a birra mais horrível que eu conseguia fazer quando me cantava os parabéns. As pessoas também me contaram que eu, nesta altura, deixei de chorar 10 horas por dia e passei a chorar apenas 3 ou 4. Por isso, yay, improvement! Em geral, 2003 foi um ano de coisas novas. Eu mudei de casa, eu entrei para o jardim de infância, eu descobri a televisão. Eu estava tipo aquela música do Aladdin. E eu era adorável, ok? Definitivamente um pico. Vais para maravilhosa, please volta. Oh, 2004. A Drama Queen chegou. Nós conseguimos avaliar este ano todo apenas pela birra que eu fiz nesse aniversário. Mas para ser sincera, todas as fotos de 2004, eu estou a reclamar de alguma coisa. Ou estou com a cara mais enojada de sempre. Tipo, quem é que te magoou? Hã? É só desnecessário. Além disso, a tua voz. Girl.
O Alvin e os Skills ligaram. Eles querem a voz de volta. Sem palavras. 2004 vai 100% para faz um favor a todos e cala-te. 2005 não melhorámos muito. Eu neste ano comecei-me a fartar imenso de aturar pessoas. Eu não aguentava. Eu lembro-me que eu tranquei uma criança num escorrega apenas porque eu já não a suportava. Eu tinha um colega que era completamente obcecado por mim e eu aproveitava-me 100% dele e fazia com que ele fosse o meu criado. Eu disse a minha primeira mentira. Para o caso de estarem interessados, eu deitei a língua de fora a alguém e a educadora foi dizer à minha mãe e eu fiquei tão envergonhada que apenas disse: não, mãe, eu não deitei a língua de fora a ninguém, eu apenas tinha uma bolacha na boca e eu queria mostrar a bolacha à minha colega assim. Obviamente que ela não acreditou. Ana 2005. Tão má ou pior que Ana 2004? 2006. Eu acho que a Drama Queen veio para ficar. Embora a Ana de 2006 ser um bocadinho mais aceitável, eu continuei a fazer tantas fitas. Por exemplo, como a do Jardim de Infância, onde eu implorei para ter um número a solo e quando chegou o dia de o apresentar, eu tranquei-me na casa de banho a chorar. Eu tenho tantas histórias do Jardim de Infância, a sério, eu devia fazer um vídeo só a falar disso. No entanto, a Ana 2006 era um bocadinho criativa, estão a ver? Eu comecei a desenhar imenso e fazia presentes criativos, por exemplo, desta vez que eu agarrei numa etiqueta de uma camisola e fiz uma obra de arte. Por isso a Ana 2006 não merece estar cá em baixo, porque apesar destas coisas, elas davam-me carisma, estão a ver? E é por causa desta Ana que eu tenho imensas histórias engraçadas para contar. Por isso, Ana 2006, tu és válida. 2007. Oh girl, 2007. Este ano, em termos de cultura, filmes, música, excelente ano. Agora, em termos da minha vida... Sabem o que é que aconteceu? Eu entrei na escola, foi esse o problema. E ela não me estava a correr mesmo nada bem. Eu chegava a ficar tão frustrada que eu começava a arrancar o meu próprio cabelo. Eu um dia cheguei a casa e tinha isto tudo careca. Eu estava a ter uma Britney Spears moment, estão a ver? No entanto, o que eu gosto muito na Ana 2007 é o facto dela estar sempre positiva. A escola estava a correr super mal. A minha melhor amiga era literalmente uma árvore. Mas sabem o que mais? Quando eu acordava, era um dia novo. Bateram-me na escola. Quando eu chegar a casa vou ver o Martim amanhã. Ninguém pode destruir este dia. É este mindset que eu gostava de voltar a ter. No entanto, ele morreu por aqui. Por isso, esta Ana de 2007 não merece estar lá em baixo. Vamos pô-la nos 10 pontos por participação, porque, coitadinha, ela tentou. Olhem, a Ana de 2008 é uma incógnita. Vocês lembram-se de alguma coisa de 2008? É que eu não me lembro nada de 2008. Por exemplo aqui, porquê é que eu estou a abraçar um pinguim feito de vidro? Tantas perguntas e 0 respostas. Go girl, give us nothing! A Ana de 2008 vai certamente para esta fila. 2009, por outro lado, melhor ano, gente. Não só em termos da minha vida, porque eu viajei imenso e tive montes de aventuras e tenho excelentes memórias de 2009, mas a cultura, a música de 2009, The Taste, os filmes de 2009, tudo. A sério, eu era capaz de pagar para voltar a viver em 2009. No entanto, foi em 2009 que eu tive a minha fase do sou bué sporty, adoro desporto, natureza é a minha vida. Eu fazia uma trança no cabelo e eu estava com um totó que condizia com a minha roupa. E depois andava sempre com aquele chapéu gigante por todo o lado, tipo, we get it. Queres passar a ideia que adoras acampar, mas sempre que vês uma mosca, tu começas a fugir. Foi também nesta altura que eu comecei a vestir-me 100% sozinha e honestamente, talvez foi um erro. E como eu passava a vida a ver Vila Moleza, eu tinha sempre que adicionar umas calças de fato treino ao meu outfit, porque eu achava que isso era aceitável. E não queria ouvir a minha mãe quando ela dizia, Ana, não. Por isso, eu era meio chata e andava sempre a fazer espargata para impressionar as pessoas. Mas por um lado, eu até era fixe. Quer dizer, um bocadinho, mais ou menos. E como eu estava a viver no melhor ano de sempre, eu tenho que a pôr cá em cima, ok, gente? Tem que ser. 2010, ok, já vamos a metade. Bora lá. Eu acho que em 2010 eu vi demasiado a televisão porque eu decidi roubar a personalidade de todos os meus personagens favoritos. Era triste, honestamente. Eu literalmente vestia-me toda de uma cor. Tipo, Ana, não estás no anime, ok? Mas eu ainda fui mais longe. Eu agarrei neste grupinho de pessoas
e literalmente agia como se fôssemos a nova série do Panda, ok? Cada uma tinha uma cor, cada uma tinha um elemento e eu fazia fanart que depois punha nas minhas paredes. E sabem, estes dias até foram engraçados, ok? Estou para aqui a reclamar, mas eu adorava. No entanto, eu levava isto demasiado a sério. Nós tínhamos e-mail e tudo, porque eu achava que um dia o canal Panda ia me contratar. Por isso mesmo é que a Ana de 2010 não merece direitos. Ai meu Deus, socorro, que é 2011. Isto é muito mais difícil do que eu achava. Esta é sem dúvida alguma a Ana mais feia de todas. É mesmo grave. Eu tenho vergonha de mostrar fotografias deste ano porque eu comecei a usar estes mini óculos que na altura eram aceitáveis, ok? Não façam bullying. Mas o pior é que a cabeleireira... Oh meu Deus! A cabeleireira cortou-me o cabelo demasiado curto. E este é o resultado final. Tão feia, que nojo! Como é que... Eu saía de casa assim, ok? Eu saía de casa assim. Mas tirando isso, 2011 foi outro pico. A Ana de 2011 estava nas tintas, poucas pessoas achavam dela. Tudo o que ela fazia era estudar imenso, fazer vídeos e filmes com o seu Nokia e passava horas na biblioteca à procura de receitas para me tornar uma fada. Digam uma vida melhor que esta. Eu fico à espera. E é por causa disso que eu quero pôr a Ana de 2011 lá em cima. No entanto, com este corte de cabelo... Desculpa. 2012! Então, temos boas notícias. O meu cabelo cresceu, finalmente. No entanto, vieram outras coisas, como, por exemplo, as mudanças que trouxeram quilos e quilos e quilos de inseguranças. Yay! Eu queria muito sentir que pertencia a algo, porque eu sentia muito diferente das outras pessoas. E não é aquele diferente do género ai, eu sou tão diferente, olhem para mim. É mais um toda a gente está a gozar comigo, como é que eu posso tornar invisível, please? E para piorar, a minha turma de 6º ano era a pior da escola inteira. E tinha lá um grupinho de pessoas que adorava criar alcunhas engraçadas sobre coisas distintivas da pessoa, se é que vocês estão-me a entender. Havia a Maria Monocelha, o João Bafo de Cão, nessas coisas, estão a perceber? E não, eu não vos vou dizer a minha alcunha, era muito má. No entanto, a Ana 2012 conseguiu ser-se muito bem apesar das circunstâncias. E é por isso que ela vai para a fila do és válida. Muito bem, Ana, muito bem. No entanto, sabem quem é que não é válida? Ana de 2013. Bora! O diabo chegou! Toda a gente, tranquem as portas, fechem as janelas, ponham uma máscara, porque isto vai ficar muito tóxico. Tentem imaginar todos os defeitos que há numa pessoa, ok? Falsidade, síndrome de superioridade, uma bully, feia, mentirosa, tudo. Essa é a Ana de 2013. Ela falava mal das pessoas nas costas, mas depois tinha medo de as confrontar. Ela fazia cyberbullying aos colegas no AskFM, anonimamente. Ela achava-se superior a toda a gente quando andava assim na rua. Ela fazia as pessoas chorar na casa de banho. Nojenta! A sério, se eu pudesse falar com esta Ana, eu cuspia-lhe na cara. Ana de 2013 és a pior coisa que alguma vez pisou no planeta Terra e não mereces nada mais que arder no fogo. Pronto, tens aqui a tua própria coluna para te sentir especial como achavas que eras. Estás feliz? Ainda bem. Next! A seguir temos 2014, né? Como as pessoas dizem, a bonância depois da tempestade. Ou uma coisa desse género, eu não sei. O grande problema desta Ana é que ela descobriu o Tumblr. Em 2014, quando isto estava a acontecer, ok? Nunca ia dar certo. Digamos que esta foi a minha fase do I'm not like the other girls. Eu leio e eu tiro fotos. Olhem para mim, eu sou tão especial. Eu também achava que ser fã de Harry Potter era um traço de personalidade, estão a ver? Então era só disso que eu falava, era só isso que eu pensava, era só isso que eu escrevia, era só isso que eu lia. Em conclusão, Ana, de 2014, muito obrigado por existires. Estás muito melhor que o ano passado, mas... Girl, shut up, ok? A seguir temos a Aninhas 2015. Esta foi a primeira vez e última que eu atingi a paz e a serenidade. Tudo o que esta Ana fazia era passar horas e horas no YouTube. Ou então a escrever no seu livro do Wattpad. Ela não incomodava ninguém, ela estava sempre no seu cantinho, a ouvir música.
uma calma do outro mundo. A única razão de este não ser um topo foi porque eu via demasiada Miranda Sings e Liza Koshy, então todas as fotografias que eu vejo deste ano, eu estou a fazer isto. Porquê? Começa a agir como um ser humano e não como um filtro do Snapchat. Aí talvez chegas ao topo. A seguir temos 2016 e, honestamente, esta opinião pode ser um bocadinho polémica, mas esta foi a melhor Ana. Ela era perfeita? Longe disso. Ela passava o dia inteiro no Twitter, o que não é muito diferente do que se passa agora. E ela era extremamente irritante e nunca se calava. Eu era capaz de ver uma pessoa sozinha e eu ia ter com ela e dizia: Olá, alguma vez ouviste falar da comunidade LGBT? E ficava tipo 5 horas a falar sem parar. Tipo, não mereces direitos, Ana. É verdade que eu também estava naquela fase um bocado irritante do soft girl, Tumblr, aesthetic. Oh my god, podemos falar sobre a minha roupa por um momento? Em 2016 eu usei os padrões mais estranhos que eu alguma vez vi. Eu juntava dinossauros com riscas, com bolas, com xadrez e meias de cores diferentes. Tudo isto no mesmo outfit. E sim, isso não é aceitável, mas sabem que mais? Ela amava aquilo e não tinha vergonha. Não sei que superpoder é que eu tinha nesse ano, juro que não sei. Havia dias em que eu ia para o bar da minha escola, punha-me em cima das mesas, fazia a minha Justin Bieber impression e ficava ali a cantar durante tipo meia hora à frente das pessoas todas no bar. Só mesmo a Ana de 2016 para fazer isto. Eu juro que eu não sei o que é que se passava comigo nesta altura. Era irritante. Imenso. Mas a Ana de 2016 estava a brilhar. E honestamente eu tenho saudades dela. A Ana de 2017 é tipo a cópia da Ana de 2016, mas desta vez ela é mais angsty, ok? Ela tem 16 anos, a sua banda favorita é My Chemical Romance e está no secundário, ok? Eu continuava muito feliz a vestir as minhas roupas estranhas, a fazer as minhas parvoices. Eu tinha a melhor turma que eu alguma vez tive na minha vida. No entanto, a escola estava-me a irritar profundamente. E eu comecei-me a descontrolar um pouco, apanhava umas faldas disciplinares, mandava-me para a rua, talvez eu até partia um telemóvel de tanta raiva, por isso 2017 não foi o pico, mas ainda era válida, ok? Ainda era válida. Agora a Ana 2018. Absolutely no right. Sabem, eu não odeio 2018. Foi até um ano decente. Aconteceram coisas boas, aconteceram também coisas más, mas eu até gostava de o reviver. Agora, a Ana 2018, meu Deus, que desesperada por atenção. Esta Ana é a rainha do exagero, ok? Eu não estava a passar por assim nada tão drástico. No entanto, qualquer coisa era o fim do mundo. Ok, é verdade, eu não estava a passar por os melhores dias, mas não é preciso passar 3 semanas a chorar e tirar tipo 50 fotos enquanto estou a ter um mental breakdown. Tipo, acalma-te, ok? Quando eu estava à procura de fotos para este vídeo, 60% das fotos deste ano eram eu a chorar. Qual é a necessidade? E esse é o meu grande feito com a Ana de 2018, porque ela estava tão ocupada a estar triste e a chorar e a sentir pena por ela mesma que não aproveitou as coisas fantásticas que estavam a acontecer. Se eu pudesse, eu dava-lhe uma chapada. E é por isso que tu vais para aqui. Por último, mas não menos importante, temos a Ana de 2019. E essa sim, todas as choradeiras que ela teve, e olhem, foram muitas, são válidas e fazem sentido. Se eu tivesse de descrever a Ana de 2019 numa palavra, eu descrevia como too much. São 2 palavras, calma. Ela era demasiado tudo, ok? Ela estava sempre a chorar. Ela tweetava demasiado. Ela mandava demasiadas mensagens. Uma confusão, a sério. Alguém precisava de agarrar na Ana de 2019, sentá-la por uns momentos e dar-lhe um calmante ou assim. Meu Deus. Mas a minha defesa, eu também sinto que 2019 foram tipo 3 anos juntos. Tudo aconteceu em 2019. Eu fiz 18 anos, eu acabei o secundário, eu tive que pensar em universidades. Eu fui para um novo curso, para uma nova escola, para uma nova cidade. Isto é como 2007, sabem? Aquele do Whole New World. Mas desta vez eu sou fraca e o Martim Manhã já não passa na televisão. E sabem qual foi a minha maneira para lidar com as coisas que estavam a acontecer? Talvez enfrentar os meus problemas como uma adulta? É errado. Eu preferia agarrar-me ao passado com unhas e dentes e todos os dias desejar que uma máquina do tempo me caísse na cabeça. Ou para voltar atrás, ou para me matar. Honestamente, qualquer uma servia. Esta tática resultou? Não de todo. Mas vamos dar-lhe uns créditos, ok? Ela estava a passar por muita coisa.
E assim fica concluída a minha avaliação. Temos 3 picos, 3 desastres e um erro que me mantém acordada à noite. Espero que tenham gostado deste vídeo. Comentem qual é a Ana que vocês gostavam de ser amigos e qual é a Ana que mais gostavam de dar uma estalada. Ai, veremos como é que a Ana de 19 anos vai dar neste mundo. Fiquem bem e não se esqueçam, tudo o que fazem no presente vai atormentar o vosso futuro e é impossível voltar para o passado. Ok, estou sem bateria. Tchau! Shut up, coronavírus. Eu todo dia.